meus amigos e meus irmãos, Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Quero agradecer todas as palavras amigas sobre o trabalho que venho desenvolvendo neste programa Jesus está voltando em prol da divulgação do Apocalipse. Realmente é um trabalho que pela primeira vez se faz no rádio brasileiro. Trabalho árduo, mas que merece todo o nosso esforço em prol do bem comum. Como temos dito aqui hoje, quem não sabe Apocalipse já não sabe mais Evangelho. O Evangelho hoje é este Apocalipse. Primeiro, porque é do próprio Jesus. Segundo, porque anuncia definitivamente a sua volta para a sentença final. Terceiro, porque é a palavra taxativa do rebanho único. O novo mandamento de Jesus acima de todos os sectarismos divisionistas. Sem o novo mandamento, também não poderemos entender esta mensagem que é o livro final da Bíblia Sagrada. É o livro das profecias finais, até o ano 2000. Muito obrigado a todos, nós vamos trabalhar. Dando prosseguimento, estamos no capítulo 11, vamos ao versículo 9. E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seus cadáveres por 3 dias e meio e não permitirão que os seus corpos sejam postos em sepulcros. A linguagem deste versículo descreve os sentimentos de outras nações estranhas àquela que ultrajava as duas testemunhas, isto é, o Velho Testamento e o Novo Testamento da Bíblia Sagrada. Elas veriam que guerra a França tinha feito à Bíblia, mas não seriam levadas a se empenhar nacionalmente nessa obra de impiedade. Nem haveriam de tolerar que as mortas testemunhas fossem sepultadas ou postas fora da vista entre elas, embora jazessem mortas 3 dias e meio, isto é, 3 anos e meio na própria França. Não. A própria tentativa por parte da França serviu para levar por toda a parte os cristãos a envidarem novos esforços em favor da Bíblia Sagrada, e é o que nós vamos ver. No versículo 10, e os que habitam na terra se alegrarão sobre eles, se regozijarão, mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Vemos aqui a alegria que sentiram todos aqueles que odiavam a Bíblia, que afinal não é livro de protestantes. A Bíblia é da humanidade, não pertence ao protestantismo, a qualquer denominação evangélica ou protestante. A Bíblia pertence a toda a cristandade, não é de uma determinada religião. Porque aí no Brasil, um linguajar pitoresco, eu sou Bíblia, mamãe é Bíblia, seu Joaquim é Bíblia. Como é que pode ser Bíblia? A Bíblia é o livro dos livros,
não pertence a ninguém, não é de ninguém, porque é de todos, é de toda a humanidade, é de toda a cristandade. É o Cristo de Deus, mediador, nos aproximando daquele que é eternamente o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Pois bem, durante algum tempo, isto é verdade, por toda a terra, foi geral a alegria dos infiéis inimigos da palavra de Deus. Mas o júbilo dos ímpios é breve, como está na própria palavra de Deus. E assim aconteceu na França, porque a sua guerra contra a Bíblia, contra o próprio Cristo, bem cedo os tragou a todos. Pretenderam destruir as duas testemunhas do Cristo, o Velho e o Novo Testamento, mas encheram a França de sangue e de terror, de sorte que ficaram horrorizados com os resultados das suas ímpias ações. E em breve se alegraram por tirar da Bíblia suas mãos sacrílegas. Quem é que pode mais que o próprio Deus? No versículo 11 deste capítulo 11, e depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles. E se puseram sobre os seus pés, e caiu grande temor sobre os que o viram. Isto é história, e nós estamos dando o Apocalipse pelo método profético histórico, ou como quiserem, histórico profético. Gostamos muito da palavra de Deus, mas gostamos também da palavra da ciência. Fé que não está de acordo com a ciência é fé morta, é fanatismo religioso, é debilidade mental. Religião só aquela que encara frente a frente a ciência, a filosofia e tudo mais. Pois bem, no ano de 1793, a Assembleia Francesa tinha promulgado um decreto suprimindo completamente a Bíblia Sagrada. Justamente 3 anos depois foi apresentada à Assembleia uma resolução para suspender o decreto e dar tolerância às Santas Escrituras. Esta resolução esteve na mesa durante 6 meses, nada menos, nada mais. Finalmente, foi retirada e decretada sem nenhum voto contrário. A Convenção Nacional tinha abolido toda a religião na França em 26 de novembro de 1793. Pois bem, a mesma Convenção Nacional Francesa restabeleceu a religião em 17 de junho de 1797. Até que vale a pena recordar o que está na Gazeta Nacional de 14 de novembro de 1793. A Sociedade Popular da Secção do Museu faz ciente que os cidadãos desta secção têm dado boa conta de todos os livros da superstição e da mentira. Livros de missa, livros de oração, Antigos e Novos Testamentos, têm espiado numa grande fogueira as tolices a que a raça humana foi levada a cometer. Estão vendo o exagero? Mas o que é que a Bíblia tem com isso? A Bíblia não tem nada com missa, nem culto protestante, nem centro de terreiro, nem centro de Kardec. A Bíblia não tem nada com isso, a Bíblia é anterior a tudo isso.
Ninguém é dono da Bíblia, senhoras e senhores. A Bíblia é a palavra de Deus para todos os seus filhos. Pois bem, vamos ver o reverso da medalha. A mesma Gazeta Nacional, de 22 de junho de 1797, 4 anos depois. Reanimai tão poderosa lei. Dai a todos os cultos divinos capacidade para restaurá-la em todos os corações. E então, não precisareis mais de todo esse farrapo de instituições, de castigos e ordenanças. Pouco terá que fazer o legislador, porque os homens serão todos bons. As leis não são mais do que um suplemento à moralidade dos povos. Não, senhores. Pensar proibir todo o culto religioso na França, ou permitir aqui um culto só, semelhante pensamento, depois das sangrentas experiências que temos feito, é um pensamento ímpio. Fiquem todos, portanto, seguros hoje, todos os nossos concidadãos, católicos ou protestantes, juramentados ou não juramentados, que a vontade do legislador, como é também o ardente desejo da lei, é que todos sigam a religião que seu coração escolheu. Formulamos hoje o voto, já formulado anteriormente, de que todos os cultos devem ser livres na França. Melhorou muito. Aí está uma antevisão da LBV. Mas levaram muito tempo para chegar a esta conclusão. E assim, exatamente, em 3 anos e meio, as testemunhas se puseram de pé e caiu grande temor sobre aqueles que as viram. As testemunhas que são o Velho Testamento, o Novo Testamento. O Velho Testamento, que é todo um anúncio da vinda de Jesus, seu primeiro advento. E o Novo Testamento, que é todo ele Jesus, de ponta a ponta. Mas só os pavorosos resultados da rejeição da Bíblia podiam ter levado a França a levantar as mãos destas testemunhas. E que testemunhas! Mas vamos adiante, neste capítulo 11, o versículo 12. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi para cá. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos os viram subir. Para compreender esta expressão, e subiram ao céu, convém examinar o livro do profeta Daniel, capítulo 4, versículo 22. Sua grandeza cresceu e chegou até o céu. Por aqui vemos que a expressão significa uma grande exaltação. As escrituras sagradas atingiram um estado de exaltação, como é aqui indicado pelo profeta, desde que a França lhe fez aquela guerra. Realmente atingiram sempre. Pouco depois, foi organizada a Sociedade Bíblica Britânica, 1804. Seguiu-se a Sociedade Bíblica Americana, 1817. E estas, com as suas colaboradoras quase inumeráveis, estão espalhando por toda a parte a Bíblia Santa. Desde esse tempo, a Bíblia tem sido traduzida em 200 línguas diferentes, nas quais nunca o tinha sido anteriormente. E os melhoramentos no fabrico, na impressão do papel, durante os últimos 175 anos, deram ímpeto sem par à obra da divulgação das Bíblias em toda a parte do mundo. Fato interessante é que a Bíblia tem sido mandada aos necessitados dela
em navios totalmente carregados, só de Bíblias. Um barco transportou da Inglaterra 59 toneladas de Bíblias para os escravos emancipados das Índias Ocidentais. A verdade é que a Bíblia se tornou respeitada por quase todos, quer justos, quer pecadores. Dentro do último século, as traduções das Escrituras quintuplicaram e a circulação delas se tornou 30 vezes maior. Nenhum outro livro se lhe aproxima em modicidade de preço e em número de exemplares vendidos no mundo inteiro. Segundo a revista missionária, a Bíblia foi traduzida em línguas que abrangem 9/10 da raça humana. E a Sociedade Bíblica Americana, no seu 80º relatório, afirma que somente ela publicou nada menos de 61.705.841 exemplares da Bíblia para todo o mundo. Se acrescentarmos as publicadas pela Sociedade Bíblica Britânica e por outras sociedades, veremos que o caso é realmente muito sério. Querem ver um exemplo que tem mais de um século? A sociedade espalhou pelo mundo 385.838.255 exemplares da Bíblia ou partes da Bíblia. Ora, equivale isto a uma média de 3 milhões por ano, 257 mil por mês, 8 mil por dia, 357 por hora, 6 por minuto. É qualquer coisa de impressionante. E contra fatos não há argumentos, porque esta é a linguagem dos fatos. É o livro que mais se vende no mundo inteiro, é a Bíblia Sagrada. Não há outro que se lhe possa comparar. Se acrescentarmos as publicadas pelas outras sociedades congêneres no mundo inteiro, esse número ainda pode aumentar de modo estranho, impressionante. Que outro livro viu jamais o mundo que se aproxime da Bíblia Sagrada? É exaltada acima de qualquer preço, como constituindo, depois do Filho de Deus, a mais preciosa bênção dada pelo próprio Deus ao homem. É o mais glorioso testemunho acerca de seu Filho. Sim, todos podemos dizer, em verdade, que as Escrituras subiram ao céu numa nuvem, sendo a nuvem um emblema de elevação espiritual. Mas vamos ver o versículo 13 deste capítulo 11. E naquela mesma hora houve um grande terremoto e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens. Os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. Dizem os mais lúcidos intérpretes do Apocalipse, que vem a ser esta cidade. Capítulo 17, versículo 18. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis ou reinos da terra. Essa cidade é o poder romano, é o romanismo. A França é uma das 10 pontas que entregaram seu poder e autoridade à besta. É um dos 10 reinos que se levantaram do Império Ocidental de Roma, como é indicado pelos 10 dedos da estátua de Nabucodonosor.
pelas 10 pontas do animal terrível e espantoso de Daniel, capítulo 7, versículo 24, pelo dragão do Apocalipse, capítulo 12, versículo 3. Todos estão de acordo e dizem: a França era a 10ª parte da cidade e um dos mais fortes ministros da vingança do romanismo. Mas desta revolução caiu, e caiu com ela o último mensageiro civil do papado. E no terremoto foram mortos 7.000 homens, margem, nomes de homens ou títulos de homens. Na sua revolução famosa, a famosa Revolução Francesa, 1789 a 1798, e a seguir, a França fez guerra a todos os títulos da nobreza. É proclamado por quem estudou, por quem examinou os registros franceses, que justamente 7.000 títulos de nobreza de homens foram arrancados da Revolução. Exatamente como está aqui previsto no Apocalipse. Foram mortos 7.000 homens. Os demais ficaram muito atemorizados. Deram glória ao Deus do céu. Desonrando a Deus e desafiando o céu, encheram a França com tais cenas de sangue, de carnificina e horror, que fizeram tremer e espantar os próprios infiéis. E os demais, que escaparam aos horrores dessa hora, deram glória a Deus, não voluntariamente, mas porque o próprio Deus permitiu que esta ira do homem o louvasse, fazendo todo mundo ver que quem faz guerra ao céu cava sua própria sepultura. Assim aconteceu. Na França, redundando glória a Deus pelos próprios meios empregados pelos ímpios para pagar a glória divina da palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Ficamos devendo as estatísticas e muitos dos pensamentos acerca das duas testemunhas, do Velho e o Novo Testamento, a uma exposição brilhante de George Storrs. É um assunto realmente interessante, digno do nosso exame. Ele diz, baseado em Pierre Jurier, que já havia escrito 100 anos antes desses acontecimentos, vejam bem, e divulgado todo o seu trabalho para os fiéis da igreja de Rotterdam. Basta ver que ele nasceu em 1637 e morreu em 1713. Os corpos das duas testemunhas jazerão na rua da grande cidade. Deve-se observar que no texto não está nas ruas, no plural, como se lê na tradução francesa. Está na rua, no singular, no original grego do Apocalipse. Não posso deixar de crer que isto tem que ver muito particularmente com a França, que neste dia é certamente o país mais eminente que pertence ao reino do papado. Seu rei é chamado o filho mais velho da igreja, o rei cristianíssimo, conforme o dialeto de Roma. É o estado mais florescente da Europa. Encontra-se no meio do Império Papal, entre a Itália, a Espanha, a Alemanha, etc. Exatamente como uma rua ou praça de movimento no meio de uma cidade. É também quadrada, tal qual uma praça, isto é, quase tão longa quanto larga. Uma palavra, é o lugar ou a rua da grande cidade. E eu creio que é particularmente na França que as duas testemunhas vão permanecer mortas. Sim,
A verdade será aparentemente morta, mas nunca sepultada. O sepultamento vem depois da morte. Está ligado a uma tal corrupção e uma destruição sem limites. Mas observe-se, quem são os que impedem o seu sepultamento? Não são os mesmos que as mataram, isto é, as testemunhas. Os que as mataram são os habitantes da rua da grande cidade. Isto é, aqueles que habitam na parte mais eminente do reino papal, a qual neste momento é a França. Aqueles que impedem o seu sepultamento são as tribos e línguas e povos e nações, quer dizer, várias nações vizinhas. Como estão vendo, este trabalho merece longa meditação, porque os 3 dias e meio são 3 anos e meio. Um dia é dado por um ano, como 3 anos e meio são 1260 anos, tomando um ano por um dia, profeticamente falando. São, portanto, 3 anos e meio, durante os quais a profissão externa da verdade foi completamente suprimida, depois dos quais será de novo levantada para a vida eterna. Orar e vigiar. Esta é a mensagem do Apocalipse, porque Jesus está voltando. Já não é sem tempo. O mundo não pode estar pior do que já está. Ora vem, Senhor Jesus. Que a paz de Deus esteja com todos agora e sempre. E viva Jesus.